Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Bass, nós estamos com mais um atualizado podcast do Unificado e eu vou conversar aqui com o meu grande amigo, o professor Felipe Pimentel, sobre um assunto extremamente atual, de uma semana atrás, que é a premiação dada pela Academia Sueca ao Bob Dylan com o Nobel de Literatura. Professor Felipe Pimentel, a que ponto andam essas discussões, as repercussões que nós temos na internet sobre isso? Então, eu vou começar dizendo a minha impressão quando eu vi, né? Porque todo mundo estava muito surpreso. Nossa, deram o Prêmio Nobel de Literatura para um músico. Daí as pessoas estavam com estranhamento de como não? Assim, é algo diferente. Não parece assim algo que cai como uma luva. Tem algo a ser discutido aí. E daí a minha primeira reação, e eu comentei até contigo, Bas, que eu falei, olha, as pessoas estão sentindo a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo o Prêmio Nobel da Paz. Que volta e meia, né, na maioria das vezes, faça-se justiça, né, na maioria das vezes premia pessoas que realmente têm projetos assim geniais. Pegar dois exemplos que me vem à cabeça assim, né? Aquela líder birmanesa lá em 91, que é uma mulher que até hoje está, né, numa prisão doméstica por uma ditadura, né, que o mundo inteiro pede a libertação dela, uma guerreira, pacifista, se chama Aung San Suu Kyi. Ou, recentemente, a Malala. A Malala ficou famosa. Exato. Né, o best-seller, né, Eu Sou Malala. Ok, essa realmente é a regra do Prêmio Nobel da Paz. Agora, volta e meia, vem o Prêmio Nobel premiar os bandidos, responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Só que eles, em determinado momento da sua trajetória, fizeram algum acordo de paz importante. Ah, mas ok, eu não tenho nenhuma morte, né, nas minhas costas para carregar, né? Eles têm. Então, quantos políticos muito complicados, caras que no governo fizeram coisas condenáveis e, no mínimo, discutíveis, como Menachem Begin, Sadat, né, Yasser Arafat, e o queridinho das massas, Barack Obama, né, responsável por uma série de guerras no mundo inteiro. Então, sempre... A própria União Europeia. Sim, exato. Que a gente está, né, andamos discutindo aí. A primeira sensação foi isso, quando eu vi. Falei, tudo bem, o prêmio não é só... Primeira vez que é polêmico na literatura. Eu não concordo, assim, de que a primeira vez seja polêmico na literatura. A gente tem que lembrar que o Churchill também ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. Tem razão. Porque escrevia discursos e memórias políticas e uma história da Inglaterra. História da Inglaterra, a famosa história da Inglaterra. E ele também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Sim, você tem razão, eu tinha esquecido do Nobel do Churchill. Churchill também ganhou. Eu vi várias coisas na internet, como todo mundo. E há um argumento interessante. Uhum. A academia premia quem ela quer. Verdade. É isso, quem ela quiser. E se eles decidiram dar o prêmio, é isso. Né? Porque também, voltando só para no caso da literatura, nós sabemos que vários nomes nunca foram contemplados. Uhum. O Borges é o maior exemplo disso. Cortázar também nunca ganhou um prêmio Nobel. Nós tivemos brasileiros que também deveriam ter sido premiados. Sim. E que também não foram. João Cabral foi possivelmente o que mais chegou perto, sempre estava lá relacionado, mas também nunca foi premiado. Então, a questão do Nobel de Literatura é sempre mais problemática nesse sentido de que tem muita gente muito boa que merecia ganhar o Prêmio Nobel, que Sim. nunca ganhou, e que isso não desqualifica a obra do sujeito. Né? Uhum. Agora, eu também andei pensando, se eles decidiram premiar um músico, eu acho que foi uma escolha
interessante, inteligente, Uhum. né? É inegável para a maior parte das pessoas que o Bob Dylan seja um compositor extremamente importante. Mas também acredito que, em compensação, hoje existem vários outros escritores de livros, poemas, romances, etc., que também mereciam receber essa premiação. Sim. Acho que se a decisão era por inovar e premiar um escritor, um compositor, eu acho que a escolha é boa, mas acredito que, por ser um prêmio Nobel de literatura, não sei, eu ainda tenho um certo problema em aceitar a canção enquanto literatura. Não que não exija a mesma criatividade, a mesma capacidade imaginativa, mas eu acho que é uma questão interessante. Né? Uhum. Agora, a premiação dele também, ele é uma figura interessante. Sim. Eu estava lendo ontem, ainda aqui nos jornais na internet, que a academia desistiu depois de 4 dias tentando entrar em contato com ele para anunciar o Nobel. Eles conseguiram entrar em contato com um agente, com algumas pessoas próximas, mas ele, Bob Dylan, não recebeu a ligação, Sim. não atendeu a ligação, não fez nenhum comentário, né? Porque quando ele recebeu o prêmio, na mesma noite ele faria um show em Las Vegas, ele não deu nenhum comentário sobre a premiação. Eu acho que vai ser muito interessante esperar o 10 de dezembro para ver se esse sujeito irá ou não à premiação. Sim. E acho que isso aí vai ser bastante interessante. Ele Qual será o discurso dele? Uhum. Né? Porque também é inegável que o discurso mais esperado seja o de Nobel de Literatura. Claro. Porque espera-se que o discurso seja um discurso bom, porque afinal o cara acabou de ganhar um prêmio porque escreve bem. Sim. Então, acho que vai ser bastante interessante. Ele ficou numa saia justa, né? Sim. Porque, enfim, fica toda uma polêmica em torno dele. O próprio New York Times fez um editorial condenando a premiação, né? O que o Times disse? O New York Times diz que ele é um artista reconhecidamente, mas que é um prêmio Nobel de Literatura. Ah, sim. Eu li só a reportagem do Guardian, que disse que não havia nada de novo, que ele era outro escritor branco, homem e de classe média. Mas essa do Times eu não vi. Eu acompanhei muitas discussões aqui, que eu estava especialmente curioso para aprender também, que era a discussão aqui no Brasil entre os professores de literatura. Sim. Né? Até acredito que a gente vai ter que em algum momento ceder um espaço para o Pedro Gonzaga fazer Sim, claro. a sua tomada de posição, suas ponderações sobre o Nobel de Literatura. Do Dylan. O Pedro que também ficou numa saia justa, porque adora o Dylan. Sim. Né? Mas que não queria engolir o Nobel para ele. Né? Então o que eu vi assim nas discussões dos professores de literatura? Começou uma discussão de, mas vem cá, o que é literatura afinal? Né? Porque, de um lado, o que eu entendi, assim, tu não pode dizer que a música em si é literatura, porque a música é música. Sim. Então o que sobra como literatura da obra do Bob Dylan? As letras. Aí ficou muito claro para mim, assim, ainda que como leigo, olhando de fora, que tinha duas tomadas de posição, que era tomada de posição, nem tinha como argumentar mesmo. Cada professor estava decidindo uma coisa. E daí, metade estava dizendo assim, eu acho que as letras são um tipo de literatura sim. Sim. Né? Como aqueles autores que ganharam por poesia. Isso. Aí que ficava complicado. Porque me pareceu que a única, pelo menos assim, repito, como leigo, me pareceu que a única defesa aceitável é dizer assim, letra de música é literatura. Quando que esse argumento ficava problemático? Quando tentava mostrar que como a poesia. Daí quem estava contra, dizia, não, como a poesia não. Poesia é poesia, a música é música. E aí nessa discussão com poesia, os defensores do Dylan, digamos assim, começaram a tentar argumentar como a poesia veio da música. Então vieram com toda aquela coisa de Homero, dos Aedos gregos, os poetas que liam os poemas acompanhados. Veio com a poesia lírica, a lira que acompanhava a poesia, e depois vieram com os trovadores, etc. Que foi a mesma argumentação usada pela secretária da academia, Sim. que foi anunciar o prêmio. Exato. Mas, olha, se a gente
lê Homero até hoje e gosta, e considera ele como poeta. Então a gente tem que lembrar do fato de que era cantado. Isso. E aí o que eu vi dos argumentos de quem estava contra, né, realmente eram argumentos muito fortes mostrando que a letra de música, se tu comparar a poesia, ela não tem força. Sim. Realmente. De que as letras não sobrevivem sozinhas, só sobrevivem com a música. De que quando a gente lê a letra de uma música que a gente conhece, a gente canta ela quando está lendo. E se a gente não conhece, pouquíssimas letras são brilhantes o suficiente para a gente achar que é uma grande literatura. Sim. Então esse eu vi que foi assim a grande polarização sobre essa discussão. Eu não sou leigo em literatura, adoro ler como tu e tal, mas não domino os conceitos e o debate técnico. O incômodo que passou para mim, aí que bom, daí eu não preciso ter algum domínio técnico ou não, é somente a minha opinião, é o incômodo de que a literatura já toma tanto na cabeça, né? As pessoas já têm uma aversão a livros e a tudo que implica ler, né? Que é o momento, né, da gente ficar parado, sozinho, uma coisa demorada, que tem um tipo de emoção contida totalmente diferente de tudo que as pessoas querem hoje, que é a adrenalina, o gregarismo e as coisas velozes. O livro é absolutamente avesso à nossa época. O livro, no que diz respeito ao status quo da nossa época, é uma arma revolucionária, porque ele é completamente avesso. Sim. E daí a literatura já toma tanto na cabeça, já tem assim, tantas pessoas não incentivam a leitura, e os escritores, que tantas vezes a gente vê lá o cara lá, tô lembrando de um escritor africano que eu li somente porque ganhou o Nobel e porque então foi traduzido, e daqui a pouco podia premiar alguém assim, e premia um cara que é o Bob Dylan, todo mundo gosta, mas indústria cultural, por mais brilhante que ele seja, um cara já absolutamente agraciado por prêmios e que não precisa de mais nenhum tipo. Eu confesso, repito, de novo, eu estou falando isso como uma mera opinião. Eu achava muito legal se eles dessem o prêmio para um escritor que precisa desse reconhecimento e que por causa disso será traduzido para todas as línguas e que fizessem inovassem na hora da menção. Entende? Vamos fazer uma menção honrosa esse ano, novidade. Sim. Nós vamos fazer uma menção honrosa ao Bob Dylan e tal. Porque ele já ganhou uma menção honrosa do Pulitzer. Sim, exato. Ele já ganhou isso. Exato. É que daí entra o ponto, né? Que talvez tenha sido uma das razões da escolha, não a razão. Isso gerou uma discussão e uma mídia gigante. Sim, também. Claro. Porque eu vou te dizer, bom, vou comentar algumas coisas que tu comentou agora. A primeira, para mim não foi tão surpreendente, porque eu leio nessas casas de apostas, nessas projeções, assim, há mais ou menos uns 10 anos que o nome do Dylan é sempre citado. Ou seja, não é tão surpreendente que o nome dele apareça. No começo, quando eu fui atrás disso aí, eu falei assim, mas será? Será que eu li certo? E aí eu fui acompanhando nos anos e vi que todo ano alguém fala assim, olha só, há a possibilidade do Dylan ganhar. Só que não tinha se concretizado até então. Eu vi um argumento interessante também, que foi mais ou menos esse aí que tu usou, que era assim, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas leem tão pouco que o Prêmio Nobel de Literatura tinha que servir como um legitimador de que a leitura ainda é importante, ainda é fundamental, ainda pode ser prazerosa. E aí o outro argumento que tu usou é um argumento que esses tempos atrás eu estava conversando com um amigo nosso em comum, que é o professor Tiago, de filosofia, que era sobre o Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre cito aquela história, não sei até que parte é lenda ou não, de que alguns membros do comitê entraram em contato com ele, pediram para que ele enviasse a relação dos livros dele, traduções todas, e ele se negou a fazer isso, porque ele respondeu que quem merecia o Nobel, e nem vamos entrar nessa discussão, porque daí a gente vai ficar mais ou menos uma meia hora aqui discutindo isso, seria o Jorge Amado. E aí o Thiago disse assim, mas é que o Drummond, a poesia dele é aquilo, a poesia dele as pessoas têm que ler. Eu falei, sim,
mas eu acredito que um prêmio dado, por exemplo, ao Carlos Drummond de Andrade, faria com que ele chegasse a mais gente do que ele chega. Porque aqueles que conhecem Carlos Drummond, eu acho que é quase que um consenso, a genialidade dele, a importância dele para a poesia, não apenas brasileira, mas ele tem o gabarito de um dos grandes poetas jazz. Só que ele não é conhecido. E é aquilo que tu mesmo falou. Às vezes a gente conhece um autor a partir da vitória dele no Nobel. Eu acho que o exemplo mais claro é a do ano passado. Sim. A Svetlana Alexievich. Não havia um livro dela traduzido no Brasil. Ela ganhou o Nobel, a Companhia das Letras começou a traduzir, já traduziu 2, está traduzindo a obra completa. Ela já veio para a Flip esse ano. Então, há essa importância, né? Sim. Acho que é um tema que gerará ainda muita discussão aí para frente, né? Não, com certeza. Mas, de novo, estou ansioso pelo dia 10 de dezembro para ver como será essa entrega. Sim. Né? Nós já tivemos casos de autores que negaram, né? O Boris Pasternak por questões políticas soviéticas, o Sartre por decisões pessoais de não aceitar prêmios, mas não sei. Vamos ver o que acontece no dia 10, né? Vai ser divertido. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí o que acontece. Esperamos que tenha sido útil de alguma forma essa discussão, que é bem interessante. E leiam mais, escutem mais Bob Dylan e formem a opinião de vocês sobre esse Nobel polêmico do ano de 2016. Sim. Grande abraço. Um abraço.